Fala pessoas lindas, como estamos? Espero que bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou trazer um comparativo entre Irlanda, Portugal e Malta. Quais são os benefícios e os malefícios? Qual é o melhor país para mudar? Onde se ganha mais dinheiro? Então, se você tem essas dúvidas, já deixa o like e vem comigo descobrir. A primeira barreira quando a gente chega em algum lugar é a língua, né? É a comunicação. E nesse ponto, Portugal sai muito na frente porque simplesmente falam português. Então, se você não tem um inglês consolidado, não é uma pessoa que fala fluentemente, você vai sentir sim algum tipo de dificuldade vindo para Malta ou Irlanda. Sendo você uma pessoa iniciante ou uma pessoa já avançada. É muito diferente entre você falar inglês na sua escola, no Brasil, e entre você morar numa localidade onde todo mundo fala inglês todo o tempo. Vão existir palavras e situações que você não vai simplesmente compreender, porque você não tem a prática da vivência daquele lugar. E tá tudo bem. Mas é uma dificuldade que você vai enfrentar, a barreira linguística. Esse é o primeiro ponto a se pensar quando vai mudar para algum país. Portugal sai na frente por causa da língua. Ponto para Portugal. Eu acredito que um dos fatores decisivos quando alguém migra do Brasil para a Europa é querer melhorar de vida, né? Questão financeira, bufunfa, dinheiro no bolso. Na Europa se paga diferente do que é no Brasil. Aqui se paga por hora trabalhada. Então, se você trabalha na semana 40 horas, você recebe 40 horas trabalhadas. Se você trabalha 80, você recebe 80 horas e assim consecutivamente. Então aqui a contabilização do salário é muito diferente. Você pode uma semana trabalhar 40 horas, na outra trabalhar 10. Isso acontece. Então é importante você pensar nisso também. Mas o salário por hora mais vantajoso, sem dúvida nenhuma, é a Irlanda, que paga 14,15 € por hora trabalhada, enquanto Malta paga em torno de 5,70 a 6 euros e Portugal paga 5,30, 5,50 mais ou menos por hora trabalhada. Em Malta, um salário inicial está em torno de 1.300 €, em Portugal em torno de 1.000, enquanto na Irlanda você ganha bem a mais, né? Um salário de 40 horas trabalhadas na semana está em torno de 2.000 € e pouquinho. É muito diferente. Óbvio que existem, né, as dificuldades para você conseguir um trabalho registrado em cada um desses países. Alguns vão ser mais fáceis e outros mais difíceis. Isso é uma coisa importante para se pensar também. Mas em questão somente de falando de dinheiro, né, de money, a Irlanda sai muito na frente. Sempre que me perguntam o porquê que eu mudei da Irlanda para Malta, o motivo é esse: o clima. Sem dúvida nenhuma, a temperatura, o clima, o sol faz muita diferença para a minha vida. E eu morei na Irlanda de 2022 a 2024 e de 2024 até agora estou aqui em Malta. E eu não consegui me adaptar ao clima frio da Irlanda. Chove muito, é muito cinza, é muito vento, é frio. Então, assim, se você gosta do frio, beleza. Mas se você gosta do calor, Malta e Portugal são países maravilhosos, que têm um clima, assim, bem quente. Principalmente Malta, o verão é bem verão mesmo, é super calor. Portugal eu acredito que seja também, mas não tanto quanto Malta. Malta acaba sendo um pouco até extremo o calor. Esse é um fator para mim que é decisivo na questão de onde eu prefiro mudar. Eu não mudaria para um país que é frio, a não ser que fosse uma situação de oferta de trabalho assim muito generosa. Aí eu me sentiria tentado. Fora isso, eu prefiro ficar em Malta, é um país maravilhoso, que tem um clima maravilhoso, que eu me adaptei muito bem a esse clima e onde eu me sinto feliz, né? O sol me traz essa felicidade, as praias aqui são paradisíacas, Portugal também tem praias muito lindas, tem uma costa bem legal. Então, esse é um ponto importante quando você vai pensar, para que país mudar, como fazer, né? Como que é essa questão assim, de adaptabilidade? Tanto a linguagem quanto o clima vão influenciar muito nesse quesito para você. O financeiro é importante, eu acho maravilhoso ganhar bem, mas a gente também tem que pensar nas outras coisas que vêm junto com isso, porque a vida é feita de um assunto só, né? De uma matéria só, a gente precisa estar alinhado em todas para a gente se sentir bem. A gente precisa falar do tão temido preconceito que acontece com pessoas que são imigrantes. Como que funciona nesses 3 lugares? Sem dúvida nenhuma, o meu ranking, por mais que, de certa forma, o europeu tenha uma forma mais ríspida, no geral, de tratar com as pessoas, eu arrisco dizer que Malta é o melhor país para quem é imigrante. Por ser um país que foi colonizado por vários outros países durante os anos,
eles têm gente miscigenada de tudo quanto é lugar. E eu percebo uma recepção um pouco melhor, principalmente das pessoas mais novas. Claro que se sofre um pouco de preconceito das pessoas que é mais velha, que tem uma mentalidade um pouco mais retrógrada, mas no geral você é muito bem aceito, bem quisto. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar vôlei. Tem um maltês que gosta de jogar vôlei com o nosso grupo de brasileiros, inclusive ele arrisca algumas palavras em português. É bem legal. Enquanto a minha experiência na Irlanda era um pouco mais difícil. Eu sentia que as pessoas onde eu trabalhei, que eram irlandeses, eles não gostavam muito da presença de imigrantes. Eles, inclusive, têm alguns movimentos contra imigrantes na Irlanda que são bem difíceis. E Portugal é um buraco um pouco mais embaixo. Eles simplesmente ficam falando para os brasileiros voltar para o país deles. Óbvio que existem exceções nesses 3 lugares. Existem pessoas muito maravilhosas que me abraçaram. Eu conheci portugueses incríveis, conheci malteses incríveis, conheci irlandeses incríveis, mas no geral existe sim essa separação. Eu sou moreno, né? Sou pardo. Na Irlanda você vai se sentir mais fora da caixinha, infelizmente. As pessoas olham mesmo para você, elas te veem de uma forma um pouco diferente. E é ruim, né? No geral, a gente sabe que todo mundo é igual, mas essas situações acontecem e é bom você estar ciente disso quando você for, né, passar por essa situação, você já está ciente. Eu mesmo, infelizmente, sofri uma situação de preconceito na Irlanda, onde lá é muito frio, e eu estava com casaco, eu tirei a carteira do meu casaco para pagar o caixa, e a moça simplesmente olhou para minha cara e falou assim: essa blusa é sua? Eu respondi, né? Porque eu estava pagando um outro produto que estava lá na mesa, mas eu tirei as minhas coisas de dentro da blusa para pagar. E na hora eu não percebi, mas na hora que eu virei eu falei, poxa, ela tá perguntando se a blusa é minha, sendo que eu tirei minhas coisas de dentro da blusa, eu tava frio lá e eu tava sem casaco. Mas são situações assim que acontecem, né? Comigo foi mais leve, mas acontece mais pesado. Aconteceu já de pessoas gritarem, então é uma situação que você precisa estar preparado para isso. E ser imigrante não é uma coisa para pessoas fracas, viu, gente? Tem que ter um pouquinho de resiliência nisso aí. Agora falando da situação de trabalho. Eu acredito, né? Eu não estive no mercado de trabalho em Portugal. Eu tenho amigos que estão e é razoavelmente fácil arrumar trabalho lá, quanto na Irlanda, quanto em Malta também. A questão de trabalho depende muito da esfera. Se você for como estudante para a Irlanda, é muito fácil você arrumar trabalho, porque tem muito trabalho de lanchonete, de limpeza, que precisam de pessoas e você vai ser contratado fácil como estudante. Só que como estudante você tem limitações de horas para trabalhar. Tanto na Irlanda quanto em Malta, você tem essas limitações de horas. Em Portugal, normalmente as pessoas não vão para estudar línguas, pelo menos eu não conheço nenhum caso. Então, a situação de visto de trabalho em Portugal é um pouco mais tranquila, assim comparado à Irlanda, que é muito difícil, e Malta é super tranquilo. Se você tem uma oferta de trabalho, eles aplicam para o seu visto, é um processo até que rápido. Na maioria dos casos demora em torno de 15 dias, alguns casos podem se estender por meses, mas a média é 15 dias, entre você aplicar, uma semana depois você é chamado para fazer a sua biometria, né, onde você tira a foto para o seu documento, e após uma semana você recebe a carta para fazer a retirada do seu ID na sua casa. Na Irlanda o processo é bem demorado e um pouco arcaico. Você tem que mandar um e-mail, aí eles mandam uma carta para você fazer a visita e você vai lá. Agora eu fiquei sabendo que desde o ano passado deu uma melhorada porque está sendo tudo online. Então acredito que esse processo está sendo mais rápido. Eu não vivi esse processo para te dizer. Em Portugal eu tive pessoas, amigos que foram como estudante e passaram o tempo do curso dela todo esperando o setor lá de imigração chamar para ter o visto e não conseguiram resolver. Mas tem outras pessoas que tiveram um processo muito rápido, então eu acredito que seja meio complexo, né? Eu vi que esse tempo atrás o processo de imigração de Portugal também estava mudando, né? Estão reformulando muitas coisas, inclusive na lei. É importante você prestar atenção nisso, na lei de cada país, como que funciona para cada país, para você migrar direitinho e ser tudo confortável para você não ser surpreendido negativamente em nenhum ponto nessa questão de documentação, de lei, do que você precisa para ir para esses países.
Esse foi o nosso comparativo sobre Portugal, Irlanda e Malta. E aí, você decidiu qual país é melhor para você? Deixa aqui embaixo nos comentários qual país você achou que se identifica mais com a sua personalidade. Também aproveita e deixa a sua dúvida, deixa o seu like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!